Então, entrando na soja, né, a gente vê que houve uma melhora também nas exportações, né, os preços para exportação melhoraram um pouquinho, também ajudando aí esse quadro de puxadinha dos preços. A gente vê que estava desde agosto lá atrás, né, esse quadro vinha bem, tranquilão, e agora recentemente ele deu uma puxada em todos então um pouquinho mais dos compradores agitando aí nas últimas semanas, ajudando a melhorar um pouquinho esse quadro de preços, né? A comercialização quase se encerrando da safra 24, né? E a safra 25 bem abaixo do que se esperava, né? Então aqui a gente vê safra 25 abaixo do normal. O pessoal com essas baixas de preço negociou pouco, então ainda tem um volume grande a ser negociado. Isso principalmente a safra brasileira que vai começar, está bem atrasado. A gente tem alguns clientes que a gente conseguiu fechar margens interessantes, estamos com volumes negociados maiores do que esse, tá? Já fechamos um pouco mais de volume, mas estão com margens boas, então a gente não perdeu a oportunidade de travar a margem boa, né? Margem boa é o que? Vender a 110, vender a 112, depende da região, algumas foi a 120, o equivalente seria de baixa, chegou a oferecer 100, 102 para eles venderam a 110, 112, né? Ou ofereceram 106, 107, conseguiram vender a 115, 118, venderam bem nas suas regiões. Então, continuo nessa sugestão de ir fazendo as vendas nessas subidas, né? O quadro ainda é de muita oferta, né? A gente olha aqui Estados Unidos, né? Então, uma boa safra em relação ao atual. Isso aqui piorou em relação à nossa última reunião, estava 68 e hoje está com 65. É uma piorinha, pequena, mas é uma condição de lavoura bem melhor, 10%, mais de 10 pontos percentuais, né? Superior a essa safra daqui. Então, é uma condição de lavoura boa, né? Nós, fazendo a nossa projeção um pouco mais longa do que os modelos automáticos, a gente não acredita ainda, não vimos o modelo mudar para uma alta aqui. Acho que ele vai bater, testar e está dando oportunidade de fazer negócios mais próximos a essa banda. Então a gente ia aumentando. A gente vê que aqui essa vermelha, né, a barra vermelha no Brasil, produziu mal, produziu muito bem, produziu mal em relação ao ano anterior, e agora a expectativa é de 10% acima. E a barra verde, os últimos 3 anos, né, ela vem trazendo aqui um pouquinho superior, aqui mais alto, e a barra última barra subiu para 8,5%, estava em 5% nas últimas reuniões, subiu para 8,5% na de agosto. Vamos ver como é que sai de setembro agora. Então, aumento de produção, clima não apresentando problemas, aparentemente, no Brasil, e câmbio se valorizando, são 3 fatores aí que podem baixar o preço da soja em reais, né? Então, eu não perderia, mas estamos tendo uma oportunidade agora. Então, vamos gerenciar essa oportunidade para ir montando posição, na minha opinião. Então, nos dias, a gente pode observar aqui, né? A gente pode observar, há 2 semanas atrás não tinha quase nenhuma praça em alta. Mandei para vocês semana passada que estavam aumentando o número de praças, e aqui quase todas as praças estão em alta no momento atual, né? No nosso algoritmo ainda não mudou, eu estou gerenciando para tentar avisar vocês. Mas, por enquanto, há uma pressão, então, altista, subiu, e vamos gerenciar para ver se a gente vai se posicionando. Aqui, olhando graficamente, então é bom a gente, na última reunião, essa linha branca aqui, né? A gente está vendo aqui, né? Então houve uma alta, né? Recentemente ele começou a oscilar um pouco mais lateral aqui, já indicando que talvez está se aproximando de um pico aí nos futuros, ou ainda está em alta, mas subindo. Então estamos ficando de olho nessas barrinhas azuis do MACD, e que o pessoal de mercado futuro já fez. Começou a aparecer, hoje deu 2 barrinhas, a segunda barrinha já azul escura, que indica que o preço começa a não subir linearmente, mas talvez começando a subir um pouquinho mais, perdendo força. Então a gente deve ficar de olho aqui.
volume ainda está positivo, né? Então, gerenciar esse momento para tentar se colocar no mercado, aumentar a posição vendida, aproveitando que estamos mais próximo, talvez, de um pouquinho de pico, né? Então, nós vimos o dólar está acontecendo isso, e a soja também está acontecendo esse mesmo movimento acompanhando. Então, sugiro aumentar um pouco a posição vendida, né? Essa sugestão. Nos próximos dias, gerenciar, fazer isso. Olhando os mercados, a nossa plataforma, vamos dar uma voltada nela lá, e aí a gente pode pegar soja, né? Vou aumentar um pouquinho para vocês aqui. Então, a gente vê que a praça de... Deixa eu pegar a praça de Paranaguá, que é mais tradicional, né? A gente vê Paranaguá aqui, né? Então, o mercado lateral, uma projeção mais lateralizada, né? Talvez aqui depende muito dessa pressão daqui, mas aqui é a média mensal, né? Como é que ela está andando, e que ela tem aí, as bandas de confiança estão aqui mostrando que pode sim vir a uns 160, 170 no máximo, seria uma excelente possibilidade dentro de um cenário de super oferta. Eu acho que ela deve, talvez, por enquanto ela está em alta, então ela vai trabalhar aqui, mas ela pode voltar para cá, né? Ela tem uma chance com alto volume de, no final, voltar para cá. As praças aqui nessas regiões, que estão mais ao sul, elas estão bem parecidas em termos de projeção aqui para essas praças. As duas mais agitadas são as do Mato Grosso do Sul, que ainda estão mostrando uma projeção altista, e realmente ela rompeu aqui, ela rompe o pico, esse pico, né? Ela rompe aqui e está testando esse pico daqui. Vamos ver como é que ela vai, mas são praças que estão, a cotação disponível está forçando. Mesma coisa está acontecendo aqui nessa região. Agora, essa região daqui, ela está mais, vamos chamar, mais parecida com o movimento aqui aqui, ó, um movimento mais lateralizado, indicando que vai andar de lado o mercado um pouco. Nos últimos dias, né? E aí a gente pode observar aqui, a gente vê realmente, aqui a gente já tem todas as praças verdes, né, que indica o movimento de alta, né? Então, todas as praças em alta nos últimos dias aí, e aqui ainda com um movimento de alta também. Então, isso vai botando uma pressãozinha, mas o que eu prestaria atenção, e estou tentando observar, é isso aqui, né? Quer dizer, aqui a gente repara que os picos ainda não foram rompidos, ainda tem uma tentativa, uma aproximação, mas não está rompendo esse pico. Para mim, para ele dar uma pressionada nos futuros, ele precisa dar uma rompida aqui. Então, a maioria dessas praças não está rompendo o seu pico, né, com exceção aqui dessas praças um pouquinho no Mato Grosso do Sul, que estão um pouquinho mais agitadas, e essas no Mato Grosso também, algumas praças um pouquinho mais agitadas aí. As outras, no geral, né, não chegaram a romper. Então, assim, estou de olho, estamos negociando, não perder o momento e fazendo a negociação, né? Mas também não é ainda para fazer grandes volumes, né? Devagar, aumentando, pode voltar de repente a gente perder. Então, por isso eu não gosto muito de deixar de falar para vocês venderem, né? Ainda mais com esse quadro genérico aí que eu tenho falado. O destaque aqui é que a gente olha, então se eu pegar aqui, sei lá, vamos pegar aqui a região do Mato Grosso do Sul, ou a maioria das regiões do Brasil, o que eu tenho alertado para o pessoal é que o diferencial de base em relação a Chicago, quando a gente puxa aqui Chicago, eu seleciono alguma praça aqui, né? Então, a gente vê que esse diferencial de base, por exemplo, nessa praça aqui de Chapadão do Céu, ele gira entre 17% ou 18% negativo e 5% positivo. Ele está muito próximo da linha verde, muito próximo do diferencial praticamente de zero em relação a Chicago. A gente viu que no ano passado isso aqui aconteceu, e esse ano também, vindo bater na linha inferior. Nesse período daqui, Chicago estava pagando... Estados Unidos estava com bônus para a soja lá, pagando muito bem para botar a soja no óleo, no biodiesel. Parece que foi retirado esse bônus. Então, isso fez com que melhorasse. Veja que
Normalmente, o segundo semestre, ele tende a vir para cima, né? Olha aqui, e ele está vindo, né? E no primeiro semestre, ele tende, às vezes, a puxar para baixo, a puxar um pouco mais para baixo aqui no primeiro semestre, né? Ele tende a dar uma puxadinha um pouco mais para baixo. Então, talvez a gente tenha, no caso dessa soja, mesmo com uma produção boa, talvez a gente tenha uma queda menor dessa soja do diferencial de base. Então, assim, como as trades estão pagando hoje, na maioria das regiões que os nossos clientes têm pagado aqui próximo à linha vermelha, um diferencial muito ruim, eu tenho sugerido fazer a trava na trade, em Chicago, em vez de fazer a trava na trading com o preço fixo em reais. Então, faz em Chicago em dólar e vamos ver se esse diferencial fica mais alto lá na frente. E aí a gente se beneficia em vender ela em dólar melhor, né? Ou em dólar, ou se for fazer em reais, ver se a trading faz uma trava em reais. Interessante, não com diferencial máximo, né? Que eles estão judiando mesmo no diferencial. Tá? Então, em soja tem sido isso, tenho sugerido aos clientes um pouquinho cuidado com isso. Beleza, vamos lá. No milho,